Não, rapidinho. Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui nessa aula muito especial que eu preparei para você e também para os meus alunos aí que vão ter que realizar atividades, né, gente? Vocês vão ter que fazer essa atividade aqui a respeito da força normal. Então, eu estou fazendo aqui várias dicas de vestibular, tá bom? Dicas de vestibulares, né, para o vestibular. E aí eu tô falando como que a força normal pode cair aí na sua prova. Tem alguns exemplos aqui, né? E basta você contextualizar ele que você vai se ligar quando cair lá no seu vestibular. Mas para você entender um pouquinho, você tem que saber a respeito do contato. Então, a força normal, ela é o contato. Antes de falar dela, vamos imaginar uma situação aqui, gente. Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, uma rampa e essa rampa eu posso descer e eu posso subir ela. Né? Vocês entendem que cada vez que eu desço ou subo ela, existe a possibilidade desse meu objeto aqui escorregar? Né? Então, se não tem atrito, qualquer inclinaçãozinha vai fazer ele descer ali. E aí você me fala, o que que faz isso descer? O que faz isso descer é o peso. Vou fazer aqui o peso, ó. O peso, ele é uma força e essa força ela sempre vai apontar a 90 graus em relação ao solo. Olha o solo lá embaixo, solo na horizontal. Aqui é o horizonte, tá? Então significa que o peso está nesse eixo ali. Tudo bem? Mas como é que o peso faz isso descer, sendo que ele aponta para baixo? O peso, gente, ele vai ter aqui um pedaço dele que vai ser responsável para o movimento da frente. Esse pedaço que é do movimento da frente é o que faz o objeto escorregar. Tudo bem? Esse daqui vai ser interessante para a gente calcular quando a gente tiver que calcular aqui o objeto sendo acelerado. Mas nesse caso aqui não é necessário a gente entender isso, mas eu tenho que entender uma outra parte. Porque vocês entendem que o peso total é nesse sentido? E quando eu falo no sentido de escorregar, é só um pedaço do peso? Para onde foi o outro pedaço? O outro pedaço do peso, ele fica aqui, ó, a 90 graus em relação à inclinação. É nesse eixo aqui agora. Vou fazer ele de uma outra cor aqui para chamar mais atenção, né? Então é nesse eixo aqui que existe a outra componente do peso, o outro pedaço do peso. Então ele aponta nesse sentido. O nome dessa componente, gente, ela vai ser PY, tudo bem? E aponta 90 graus para baixo. E então significa que, pelo fato de estar tocando, o chão toca de volta e devolve no mesmo sentido. E o nome disso é uma força que normaliza, é a força normal, tá bom? Então aqui está o grande truque da nossa aula. Para eu entender a força normal, eu tenho que saber o meu PY, tá bom? O que que seria o PY? O PY ele é uma componente do peso que depende do ângulo. E olha que legal, esse ângulo ali, ele tá aqui também, ó, na inclinação entre essa reta branca aqui do PY e do próprio peso. Então significa que o chão tem uma componente junto ali, que é o ângulo. Né? Então significa que o meu PY, assim como a outra componente que é para baixo aqui, ó, que é o meu PX, você já pode escrever isso aí já no seu caderno, porque fica interessante de você estudar os dois ao mesmo tempo. Então, o meu PY, ele vai ser o peso multiplicado por uma relação do ângulo. A relação do ângulo, a gente tem aqui três delas, né? O seno, o cosseno e a tangente. Nesse caso aqui, a gente trabalha somente o seno e o cosseno, tá bom? Então, no caso do PY, vai ser a componente multiplicado pelo seno do ângulo. E no caso do PX, vai ser aqui multiplicado pelo seno do nosso ângulo. Tudo bem? E aí, então, eu vou falar para vocês o seguinte. Vocês percebem que o PX não tem influência nenhuma. Essa parte aqui, ó, que está nesse eixo aqui, ó, não tem influência nenhuma no sentido de tocar no chão. Quem toca no chão é o PY. Então, significa que essas duas componentes, elas têm que ser obrigatoriamente iguais. Então, aqui já está nosso primeiro estudos, né, nossa primeira dica. E a segunda vai ser, a normal vai ser sempre igual à componente Y. Beleza, gente? Então é interessante você saber disso, porque a normal agora vai ser somente um pedaço do peso, diferente da primeira dica que eu passei para vocês, onde a força normal estava numa superfície horizontal, né? Porque ali eu tinha todo o peso para baixo e a normal para cima, devolvendo esse peso. Agora não, agora eu tenho quem? Agora eu tenho uma componente do peso, que é o meu PY. Tudo bem? E para estudar isso, então, a gente vai responder a letra A e também a letra B dessa daqui. Tudo bem? Anotaram aí no caderno, então? Então é importante eu saber
o peso vezes o cosseno do ângulo, tá? Eu já vou falar a respeito dos ângulos e tudo mais. Mas o que é importante você trabalhar aqui, você saber aqui, é a respeito dessa inclinação. Se ligou? Então bora lá para nossa questãozinha. Se liga aí, então, gente, ó. Letra A. Um bloco de massa 1 kg está apoiado em um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. Beleza. Calcule a força normal que a superfície inclinada exerce sobre o bloco. Considerar o ato sem atrito. Então, significa que não tem atrito ali durante todo o movimento. Então, não vai ter nada freando isso. Então, ele vai escorregar devido ao px. Sabendo que a aceleração da gravidade é 9,8, então é um movimento mais preciso, a gravidade é mais precisa, né? Calcule a força normal que a superfície exerce sobre o bloco. Olha que legal. Então, para eu calcular a normal, basta saber a minha inclinação. A minha inclinação ela é de 30 graus em relação ao chão. E aí, então, o meu Px vai puxar para frente, né? Px, que vai ser a força do peso, vai ser o peso vezes o seno do nosso ângulo de inclinação. Só que aí eu vou ter quem? Um pedaço para baixo, que é o peso em y, que é o meu px, e isso daqui, py, perdão, e isso ele vai ser igual à minha força normal. Então, se eu calculo ele, eu calculo a força normal. Como é que eu calculo py mesmo? Peso vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Então, eu fazendo isso, eu consigo calcular a normal. Professor, mas eu tenho que calcular o peso usando a gravidade como sendo 9,8? Boa pergunta, né? Vamos fazer o peso aqui em cima, ó. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso desse objeto vai ser 1 vezes 9,8. Tudo bem? Então, o peso aqui vai ser de 9,8 newtons, tá bom? Então, onde tem o peso, eu coloco 9,8 newtons. A minha normal, então, ela vai ser 9,8. E agora a gente vai falar a respeito do ângulo. Olha aí, ó. Cosseno de 30 graus. Se você lembra aí que tem alguns ângulos muito especiais, né? São chamados de ângulos notáveis. A gente tem o ângulo de 30, o ângulo de 45 e também o ângulo de 60 graus. Então, esses ângulos a gente tem que saber as relações de seno e de cosseno, porque eles são ângulos notáveis. Isso significa que a gente nota alguma coisa que é sempre usado eles, né? No caso aqui do seno de 30 graus, ó, tem uma tabelinha bem básica aqui em cima. Eu já fiz isso várias vezes aqui no canal. Então, olha só isso. Significa que eu tenho que saber que o seno disso vai ser 1/2, o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. E o cosseno contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e aqui 1/2. Tudo bem? Então significa que para eu saber o valor do cosseno, olha que legal essa tabela, como que ela me ajuda, ó. O cosseno de 30 graus, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então é isso que a gente tem que fazer. Multiplicar aqui então, ó, para fazer a minha normal, vai ser 9,8 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Então você pode optar por dividir por 2 e depois multiplicar pela raiz, ou você pode fazer tudo de uma vez só, né? No caso da física, aí a gente não tem tanta restrição em relação à calculadora. Você pode calcular ali, porque calcular raiz a gente não conseguiria fazer, né? A gente precisa utilizar de uma calculadora ou a questão te dá esse valor, né? No caso do vestibular, então, a gente sabe que a questão aí ela é dada, o valor tem que ser dado porque não tem como calcular. Então, você tem que fazer multiplicações com decimais. E aí, não tem outra, meu amigo, vai ter que resolver, né? Nesse caso, então, ó, o valor do peso, quanto é que seria o peso? 9,8. Um pedaço dele ficou para realizar o contato com o chão e o chão devolveu na mesma intensidade de 8,48 newtons, beleza? É difícil de calcular, gente, essa normal aí, esse contato com o chão? Não, basta saber quem é a força, quem é a componente que está realizando o contato com o chão. Tá bom? Vamos fazer a da letra B aqui para ajudar vocês aí também, me ajudar, e depois eu deixo a tarefa para os meus alunos, assim como para você que está aqui me acompanhando. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, letrinha B.
Um bloco de 140 quilos está apoiado em um plano inclinado que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, agora uma inclinação um pouquinho maior. Essa inclinação ela é de 45 graus, né? E existe um corpo um pouco maior também, né? Então eu tenho aqui 45 graus de inclinação e eu tenho um corpo aqui, ó, de 140 quilos. Professor, já calcula o peso dele. Vamos lá então para calcular o peso dele. O peso dele é massa vezes a gravidade. Então o peso dele vai ser 140 vezes 9,8. Só que se você ler a questão até o final, olha só, aqui ele pediu a gravidade como 10, né? Calcule a força normal que a superfície inclinada exerce sobre o bloco. Considerar o atrito desprezível, sabendo que a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força normal que a superfície exerce sobre o bloco. Então, significa que vai ter um pedaço do peso aqui, ó, vou fazer ele bem para destacar aqui agora, ó, sendo puxando ele aqui para ele manter o contato com o chão. Agora só é importante a gente saber que ele é o meu PY, mas depois ele vai ser uma coisa muito importante lá na força de atrito, tá? Então aqui significa que o meu PY, ele vai ser exatamente igual ao contato. Então para eu calcular o contato, a normal, a força que normaliza isso, eu tenho que saber o meu PY. O PY, ele é o peso vezes o cosseno do ângulo. Vamos colocar o ângulo já aqui, ó, cosseno de 45. E se você já lembrou a tabela, anotou aí na hora que eu coloquei, o cosseno de 45, ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho que saber, além de calcular o peso, né, que a gente já fez aqui em cima, ó, peso igual a 1.400 newtons, a gente vai fazer então a normal vezes, opa, o peso vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos lá então? 1.400 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, você pode fazer. Ó, aqui fica legal, ó. Se fosse uma questão de alternativa para vocês aí no vestibular, bem provável que estaria desse formato aqui, ó, 700 raiz de 2, né? Por quê? Porque você consegue pegar o 1.400 e dividir ele por 2, né? Ah, mas eu quero saber o valor total dele. O valor total dele, né, no caso, o mais próximo aqui seria 989,94 newtons, né? Então significa que o peso, que seria tudo isso, tem um pedacinho que faz o contato com o chão, que é de 989 newtons, né? Ô professor, mas cadê o resto do peso, já que ele tinha mais valores ali, né? O resto dele, como eu já falei antes, vai ser responsável por puxar ele para baixo. O nome disso é PX, é o valor do X que vai ser acelerado ali para baixo. É componente em X. Aí você trocaria a relação aqui, ó. Tudo bem, gente? Então já se ligaram? Vamos falar só um pouquinho a respeito de uma coisa, tá? É, Se você é meu aluno, você tem que fazer uma tarefa, então você vai ter que me escutar aqui mais uns minutinhos. Se você não é, você tem que se ligar, gente, que na sua prova a única coisa que muda é o seno e o cosseno. Tudo bem? Ele é um pouquinho diferente quando a gente fala de plano inclinado para um lançamento oblíquo. Então, fiquem muito espertos nesse detalhe, tá? O PX, nesse caso aqui, ele é componente do seno. Então, não esqueçam disso, tá bom? E ele que vai acelerar aqui o nosso corpo. Vamos dar uma olhadinha agora no nossa tarefa? Olha aí, ó. Gente, então se você é um dos meus estudantes, você tem que realizar uma tarefa, né, que é essa daqui, ó. Se você vê, são três planos inclinados e eu deixei aí para vocês, né? é, Deixei para vocês aí, ó. Olha aí, ó. O ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Então, exercitem essa noção desses três ângulos, tudo bem? E notem também que a única coisa que está sendo mudada aqui e pedido é a massa e como que a gravidade está envolvida. Tá bom? Então, calculem isso. O procedimento sempre vai ser o mesmo, exatamente o mesmo, né? Vai mudar um pouquinho quando aparecer o tal do atrito, que é a dica número 4. Então, você tem que ficar aqui para me acompanhar também. Valeu, gente. Por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês, boas atividades aí e tchau, tchau. Preciso tomar minha água.